Segunda Reis, capítulo 17, versículo 29. Vocês querem ouvir a verdade, gente? Tem certeza? Então vamos lá. É a verdade, hein? A verdade, a palavra é como uma espada de dois gumes, atravessa até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. Quando você ouve a verdade que fere, e aonde dói, quando você ouve a palavra, é aonde você tem que mudar. A gente sabe que a verdade ela é inimiga do homem, ou o homem é inimigo da verdade, porque o homem, muitas das vezes, quando é confrontado pela verdade, ele não aceita, é ou não é? Por isso que crucificaram a verdade, que era quem? Cristo. Crucificaram a verdade. Ele era o caminho e a verdade e a vida. Então crucificaram o Salvador da nossa alma, a razão do nosso viver. E a palavra, quando ela fere, é aonde que ela precisa, ou aonde o homem precisa mudar. Eu vou trazer hoje para vocês, até o tema é a quem temos nos dedicado, ou a quem a nossa alma tem se dedicado, ou não somente na alma, mas na parte física, porque nós sabemos que, como diz até o cabeçalho do 2 Reis 17, 29, o culto misto dos samaritanos. Aqui vai falar do culto misto dos samaritanos, mas a gente também faz isso. O que eu vou trazer aqui, nesse texto dos samaritanos, no livro de 2 Reis, o que o autor quis dizer, nós vamos trazer para a igreja nos dias de hoje. E é a imagem estampada da igreja de hoje em dia, e você vai ver o porquê. Pode sentar, obreiros, por gentileza. Eu vou ler, depois eu vou explicar, por favor, presta muita atenção. Diz assim, 2 Reis 17, 29, todos acharam? Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás, os Tartaque e os Sefarvitas queimavam seus filhos para Adramaleque e Anamaleque, deuses de Sefarvaim. 32. Mas temiam também a quem? Ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Olha para cá um minutinho. A gente vê aqui um culto. E a Bíblia diz aqui que os samaritanos, a nação samaritana, é registrado sobre as nações que o rei da Síria, depois de levar Israel para o cativeiro, colocou na cidade de Samaria que eles adorassem ao Senhor e ao mesmo tempo adorassem os seus próprios deuses. Então Israel foi levado ao cativo, não é um tipo de exílio como o de Judá. Aqui, o povo de Israel, quando foi levado ao exílio, digamos assim, ao cativo, esse povo aqui, eles adoravam a Deus. Eles até temiam a Deus, a Bíblia mesmo fala isso. Porém, de igual modo, adoravam seus deuses. A Bíblia diz que eles temiam a Deus, adoravam a Deus, mas de igual modo adoravam seus deuses. Essas nações, diz o escritor de 2 Reis, que esse povo adorava ao Senhor, até prestavam culto, ou seja, um serviço externo para Deus. Ou seja, para ele, de fato, era uma prova clara que tinha temor a Deus, embora não de acordo com o conhecimento que necessariamente nós teríamos que apresentar para ele. Porém, eles serviam aos seus próprios deuses e principalmente aos seus próprios interesses e desejos. Esse povo de Israel, que era o povo de Deus, que era o povo escolhido e separado, que era o povo, como diz a própria palavra, eu vim para o que era meu e os meus não receberam, ou não me aceitaram,
entre aspas. Esse povo de Israel tinha o costume de, no santuário de Jerusalém, dentro do templo, no Santíssimo Lugar e no Santo dos Santos, todos os anos, apresentar a Deus o sacrifício, usar os utensílios do templo, o incensário na oração que fumegava até os céus. Esse mesmo povo que foi levado ao cativo é o mesmo povo que temia Deus. Mas a Bíblia diz que eles adoravam também os seus deuses. Para que a gente possa trazer esse texto para a igreja de hoje, nos dias de hoje, a gente precisa ver, segundo as Escrituras, o que a palavra ela retrata sobre o significado de idolatria. O que é idolatria? Se você olhar o dicionário, a idolatria em sua essência é a substituição de Deus e de sua vontade por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E quando a gente fala de idolatria, logo vem na mente o quê? O catolicismo romano. É ou não é? Quando nós falamos de idolatria, o evangélico religioso, ele já logo de imediato vai condenar o católico, pelo fato do católico adorar a imagem de escultura. Mas como há muitos anos atrás, quando eu tinha igreja lá no centro, a gente numa pregação disse que o evangélico ele é muito mais idólatra do que o católico. Você sabia disso? O evangélico é muito pior do que os católicos. Pior, por quê? Porque, tudo bem, o católico vai lá, adora a imagem de escultura, mas o evangélico adora uma garrafinha de água consagrada dentro da igreja, adora o lencinho que foi passado no suor do pastor, leva para casa, adora o pacotinho de sal que o pastor faz praticamente adiante de todo o povo. Inventa uma consagração do sal que não existe na palavra, entrega para o povo e diz para o povo jogar o sal onde? Aonde tem maldição, inveja, olho gordo, aonde foi vítima de macumba. Ah, se fosse fácil assim espantar isso. No cemitério não existia mais macumba, é só jogar sal. Então os evangélicos são pior do que os católicos. A Bíblia fala que tudo que nós adoramos ou trocamos a Deus, isso constitui em idolatria. Quantas pessoas aqui, e comigo também já aconteceu, que levaram um vidrinho de óleo ungido para casa. Para ungir, não existe isso. Olha para o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 22, ou capítulo 1 em diante. Você vai ver que vai falar assim, olha, aqueles que pecaram, o povo de Israel que pecou, as suas cabeças estão feridas de chagas, e não há óleo que amoleça. Não há óleo que amoleça. Aqui os antigos vão saber. Antigamente, quando você caía, que criava uma ferida, o que seu pai e sua mãe colocavam em cima da ferida? O óleo. Para quê? Para amolecer. Você sabia que quando você cai, a ferida ela fica seca, quando ela fica seca, ela demora para cicatrizar. Agora coloca óleo para você ver. Ela cicatriza rápido, porque ela não seca. A Bíblia diz em Isaías que o povo de Deus era cheio de feridas e nem o óleo amolecia suas chagas. Pastor, mas o livro de Tiago diz que há entre alguém de vocês doentes, chama os presbíteros e os pastores, ungindo com o óleo e faça a oração da fé, e a oração da fé curará o enfermo. Aí os pastores contemporâneos que não estudam a Bíblia pegam o quê? Tá vendo, pessoal, nós temos que levar o óleo para casa, porque se você está doente, unge com óleo. Naquele tempo não existia remédio, era o óleo. Alguém está doente? Unge com óleo. Coloca o óleo em cima da ferida e faça a oração da fé. E a oração da fé curará o enfermo. Se você ler no livro de Êxodo, capítulo 30, a Bíblia dá a especificação do óleo. Como que era para ser feito o óleo? Os perfumes, o alabastro, a fragrância que era para ser colocada no óleo. E Deus fala assim ainda para Moisés e para Arão. Esse óleo será para consagrar a casa de Israel, ou o templo, e os utensílios do templo, e será derramado sobre os sacerdotes e os reis. A Bíblia diz que não se fará outro desse óleo, não pode fazer. E aquele que fizer, em outras palavras, morrerá. Já pensou se a gente vivesse no tempo da lei? Quantos pastores morreriam só por fabricar um óleo fajuto mentiroso? Porque vão no mercado, compram uma garrafinha de óleo soia, coloca num potinho e dá para todo mundo levar para casa. E dizem que óleo ungido não é, pessoal. Então a igreja evangélica ela é pior do que os católicos, pior. O católico, ele adora uma imagem de alguém que morreu, foi uma pessoa piedosa. Tem lá a Santa Paulina, né?
Tem lá o Santuário da Santa Paulina, lá tem a casa dela. Eu estudei sobre a vida dessa mulher. Uma mulher de Deus. De Deus. Quantas pessoas que eram doentes, ela colocava na cama dela e curava esses doentes. O enfermo, ela curava, ela cuidava das feridas dessas pessoas. Qual que foi o maior problema? Canonizar essas pessoas. O que é a canonização? Fazer com que eles se tornem santos. São santos? Sim, claro que são. Nós somos santos? Somos santos, mas nós somos dignos de adoração? Não. Está aí o problema. Santo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, da patrística, estude sobre esses homens de fé, os papas da igreja. No passado, no tempo da patrística, homens de Deus, o maior problema é a canonização dessas pessoas, que tira a eficácia de Cristo e faz com que o homem se dobre o joelho diante dessas pessoas. Então o problema da idolatria está naquilo que nós adoramos. Não há problema de você olhar e estudar uma pessoa que fez o bem. A Madre Paulina, vamos lá, outra pessoa aí que não sei. Então não há problema de você estudar essas pessoas. O problema está quando você o adora. É ou não é? E aí a gente faz a mesma coisa. Esse povo de Israel, a Bíblia diz que eles foram levados ao cativo. E por ser levados ao cativo, eles adoravam a Deus e adoravam seus deuses. Mas não fala deuses de adoração, imagem de escultura. A Bíblia diz que aos seus deuses, quem eram os seus deuses? O seu coração, as suas vontades, os seus desejos. O problema da idolatria que nós trazemos para a nossa mente, achamos que é somente o dobrar-se diante de uma imagem. Quando eu olho na palavra que a idolatria maior que fere o coração de Deus é o homem que é amante de si mesmo, que adora suas vontades, que cumpre com o desejo do seu próprio coração. Ou seja, nós somos idólatras de tudo. Isso não se, como eu acabei de falar, isso não se relaciona apenas nas imagens de esculturas que os pagãos adoram, meu Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 3, 18, ele diz que há muitos que se tornaram inimigos da cruz. Há muitas pessoas que se tornaram inimigos de Deus, inimigos da cruz. E o fim deles, diz Paulo, é a perdição. Paulo no verso 19 diz que o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo falando aos Tessalonicenses que o povo que é inimigo da cruz, o povo que é inimigo de Deus, o Deus deles é o ventre. A nova tradução da linguagem de hoje diz que o Deus deles é o seu estômago. Já viu aquele ditado que a pessoa só pensa nela? Hein? Paulo está falando isso. O Deus deles é eles mesmos. Eles só pensam neles. Ou seja, Paulo afirma que o Deus deles são ele mesmo. A expressão do ventre é utilizada para dizer que eles são adoradores de si próprios, adoradores de si mesmo. É como eu sempre falo e eu faço essa pergunta para vocês. Diga-me quais são as suas afeições, que eu direi qual é o Deus que você adora. Fala para mim quais são os seus desejos, que eu digo para vocês quem realmente vocês adoram. Eu estava vendo um vídeo que estava um homem de coma, saiu do coma, retornou e tinha um amigo dele sentado do lado da cama. E ele falou assim: quem você é? O que estava doente falando para o amigo dele sentar na cadeira: quem você é? O cara falou assim: olha, eu sou treinador de uma equipe de basquete, talvez um dos melhores treinadores. Não, eu vou fazer essa pergunta para você de novo. Quem que você é? Eu sou pai de família, tenho uma esposa, tenho 3 filhos. Não, vou fazer de novo essa pergunta. Quem você é? Aí ele falou assim: não estou entendendo a sua pergunta. Vou fazer mais uma vez. Quem você é? Ele disse: não, eu sou cristão. Aí ele falou assim: você viu que todos os seus interesses vieram primeiro? E por último você falou que é cristão? Você vê como o nosso coração sempre se alegra nos nossos desejos? Quem nós somos? Ah, não, eu sou pastor. É? Quem que você é? Não, eu sou uma pessoa muito bem instruída, muito bem financeiramente falando, uma pessoa conhecida no meu lugar de trabalho.
Quando nós olhamos para dentro da gente e o que se eleva diante das pessoas, como diz a própria palavra, que a boca fala do que há em abundância no coração. O nosso desejo sempre vai vir para fora. O que nós adoramos sempre vai vir para fora. O que nós queremos adorar sempre vai vir para fora, à tona. É isso que Paulo está falando. O Deus deles é o ventre. Ou seja, Paulo usa essa expressão para dizer que eles são adoradores de si mesmo. De fato, quem você serve com excelência? Quem que você tem adorado com excelência? Paulo, quando escreveu aos Coríntios, também no capítulo 10, ele fala do povo de Israel, quando saíram do Egito, em direção à terra prometida, a qual Deus prometeu para dar os filhos de Israel, que prosseguissem ao caminho, pois não iria lhe faltar comida e nem bebida. Paulo, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, está especificando o povo de Israel que saiu da terra da escravidão. Deus prometeu, os seus sapatos não vão se gastar, as suas roupas não vão envelhecer, não vai faltar comida para vocês, não vai faltar bebida para vocês, vai cair comida do céu, vai ser colocado o cajado na rocha, vai sair água. A palavra diz que eles foram batizados na nuvem no mar, e que todos eles comeram e beberam de uma comida espiritual. E Paulo mesmo fala que a comida que eles comiam e a bebida que eles bebiam era quem? A pedra era quem? Era Cristo. No verso 5 diz que Deus não se agradou da maioria deles. Não se agradou da maioria deles. Pelo que ficaram prostrados no deserto, e a Bíblia diz que essas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. No verso 7 que chega a questão da coisa, Paulo diz assim: não sejamos idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo se assentou para beber, comer e levantou-se para se divertir. Comeram, beberam, se levantaram para... Paulo está falando assim, a gente não tem que ser idólatra como eles. Sentaram, comeram, beberam e se levantaram para se divertir. Aonde que está a idolatria aí? Está vendo que idolatria não é só adoração de imagem? Está vendo que muitas das vezes nós somos idólatras e condenamos os outros? Está vendo que muitas das vezes você chega na casa do ente querido, vê a imagem de escultura lá que ele adora, você condena ele, quando muitas das vezes você é pior que ele. Você adora a si mesmo, você adora o seu filho, adora a sua esposa, o seu marido, coloca acima de Deus, adora o seu trabalho, adora o seu tempo. É isso que Paulo está falando. Ou seja, esse povo sentaram, comeram, beberam, se levantaram para descansar ou para se divertir. Paulo está falando assim, Deus tirou eles da escravidão, Deus tirou eles da mão de Faraó, era para eles comer, beber e marchar, era para eles comer, beber e prosseguir, mas pararam o caminho. É isso que acontece na nossa vida. Estamos na igreja hoje, conhecemos a palavra da verdade, tivemos não digo um encontro com o Espírito Santo, mas somos co-participantes dessa graça, e muitas das vezes se levantamos a cadeira e saímos para se divertir. Somos idólatras. De vez de prosseguir no caminho, continuar no caminho, na vereda da justiça, nós fizemos como o povo de Israel fez. Porque a Bíblia diz que isso se tornou como figura. A Bíblia diz que nós não devemos cobiçar o que eles cobiçaram. Mais uma vez a gente pode perceber que nesse caso de Israel, a idolatria se referiu aos seus próprios desejos. Pois no momento em que Deus, Ele disse ao povo que marche, eles, nas suas afeições, nos seus desejos, cumprindo assim com as suas paixões, deliberadas contra os mandamentos de Deus, cumpriram com o seu próprio coração. A Bíblia chama isso de idolatria. Todas as várias formas de idolatria que a gente conhece, moderna, tem uma coisa em seu núcleo. Todas. E o núcleo é o eu. Eu mesmo. Vocês. O seu eu. A maioria das pessoas já não se curvam mais diante de ídolos ou de imagens. E em vez disso, nós adoramos o altar de si mesmo. Nós fizemos um altar para a gente.
Somos arrogantes e prepotentes, avarentos. A Bíblia fala isso. Fugir da idolatria. Que idolatria é essa? Seus desejos e os seus interesses, meu Deus do céu. Esse tipo de idolatria moderna assume várias formas da nossa vida. Em primeiro lugar, adoramos no altar do materialismo, que alimenta a nossa necessidade de construir os nossos egos através da aquisição de muitas coisas. Isso também é idolatria. As nossas casas estão cheias de toda espécie de bens. Construímos casas cada vez maiores, com armários espaçosos de armazenamento, a fim de abrigar todas as coisas que compramos. Nós não saciamos o nosso coração enquanto nós não alimentarmos as nossas vontades nisso. O problema do homem hoje na face da terra é querer se alimentar e saciar com aquilo que ele pode ver, tocar, sentir. Não. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram mais, mas creram. Mas creram. Esse desejo insaciável por mais, melhores ou mais coisas novas é nada mais do que cobiça, e também em alguns casos podemos chamar de idolatria. Deus sabe que nunca nós seremos felizes se nós entregarmos aos desejos materiais. Nunca. Nós nunca vamos ser felizes por isso. Se você analisar a forma de adoração material, ela é uma armadilha de Satanás para manter o foco em nós mesmos e não em Deus. Já viu a pessoa quando compra um carro novo? Quando está chovendo não vem para a igreja para não sujar o carro. Tem gente que é assim, infelizmente tem gente que é assim, ela adora o carro. Sábado passado, a igreja estava extremamente vazia. Tinha mais ou menos 9 pessoas. Aí o que tinha na cidade de Brusque? Muitas festas juninas. Aonde estava o povo? Estava trabalhando, estava. Eu não posso crer que alguém prefere uma festa de adoração a São João do que estar nos átrios do Senhor. Não me disse que é cristão, não. Não me disse que é crente, não. Eu não posso crer que seja crente. Você pode faltar um culto para sair com a sua família? Sim ou não? Pode. Claro que pode. Faltar um culto pode, tem problema nenhum. Agora você pode todos os cultos. Pastor, eu não vou para a igreja porque eu vou sair com a minha família, tenho que cuidar deles. Não consegue nem cuidar da vida espiritual dele, como é que vai cuidar da casa? A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o mundano. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que dar esse suporte para eles. Não tem problema. Se você não pode ir num domingo e tem que ir no sábado, não tem problema. Mas a grande maioria das pessoas só vem para a igreja quando não tem mais nada para fazer. Tem pessoas que falam assim, eu vou só na quinta, porque sábado eu já tenho compromisso. Pode ver o compromisso delas. Festa, alguém que troca Deus por um prato de lentilha. Os mártires do passado não tinham essa escolha. Os cristãos do passado, quando era levado ao martírio, não tinham essa escolha. Os cristãos da igreja primitiva, quando era levado ao Coliseu, diante da plateia de Nero, quando Nero aplaudia, e aquela plateia regozijava diante da morte dos cristãos, não tinha escolha. E a Bíblia diz que eles iam cantando e louvando a Deus. No momento do martírio, eles não pensavam assim, minha família agora está em casa, como eu queria estar lá para abraçar eles. Tertuliano de Cartago falou assim, graças eu te dou ao Senhor, por ter me tornado justo, por morrer pelo teu evangelho. O que o livro de Atos fala? Capítulo 12. Que alguns perseguiam a igreja. Algumas pessoas eram perseguidas e levadas ao martírio. Não todas. Como eu falo quase todo culto, nem todo mundo é digno de morrer pelo evangelho. Porque não consegue nem matar suas vontades, imagina morrer pelo evangelho. Não consegue morrer para suas vontades e diz que morre pelo evangelho. Não tem como. Esse povo em Israel era assim. Falava para os assírios assim, nós vamos adorar o Deus de vocês, mas nós também vamos adorar o Deus de Israel. Não. A Bíblia diz que Deus não divide glória com ninguém. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem
concordância? Pode, pessoal? Não pode. Olha o que diz o livro de Mateus 6:24, por gentileza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque, olha só, porque ou irá odiar a um e amar, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Tem escolha aqui? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar a um e amar o outro. Se dedicar a um e desprezar o outro. O que é você desprezar uma pessoa? É você estar em comunhão com ela? É você estar todo dia com ela? Quando você despreza alguém, tudo que você quer é o quê? Distância. Quando você despreza alguém, você não fala com ela, você quer distância dessa pessoa. E a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Ou nós temos que ter um sentimento de ódio, de odiar um Deus, o Deus que é o nosso coração. Ou nós amamos a Deus, ou nós odiamos. Não podemos servir a dois senhores. Está falando assim, eu não posso dizer que eu amo a Deus enquanto eu amo a mim mesmo, as minhas vontades. É ou não é? Eu não posso dizer que eu amo a Deus enquanto que eu cumpro com os desejos do meu coração. Não posso. Então nós não podemos servir a dois senhores. Quão vão é para aqueles que almejam isso. Tentar servir a dois senhores. Não há alguma possibilidade de um ser se entregar de igual modo, ou entregar de igual modo o seu coração a dois senhores. Não tem como. Você não consegue entregar de igual modo o seu coração para Deus e ao mesmo tempo para o mundo. Sempre um dos dois lados serão mais beneficiados, você pode ter certeza disso. Sempre um dos dois é mais beneficiado. Se você adora mais a Deus, o lado espiritual é mais beneficiado. Se você adora a si mesmo, a sua carne é mais beneficiada. A palavra nos põe em uma posição radical de escolha. Uma posição radical, mostrando que um dos dois lados tem que ser odiado. E o outro lado tem que ser amado. Um dos dois lados tem que ser dedicado. E o outro lado desprezado. Ou você ama a Deus e os seus princípios, se entregando de corpo, alma e espírito, e se dedicando totalmente a Ele, ou você de fato odeia aquilo que procede de cima, que procede de Deus. Não tem como. Pode ter certeza. Se você tem escolhas, eu falo isso sempre. Se você tem escolhas, Cristo não é prioridade. Porque você tem escolhas. A partir do momento que você fala assim, eu posso escolher. Tem dois então. Não, eu não tenho escolha. Se não tem escolha, você tem? É ou não é? Então, a partir do momento que você tem escolhas, já Cristo não é prioridade. Porque para o cristão verdadeiro, ele não diz, eu não tenho escolha, eu sirvo a Cristo. Paulo diz que ele era o que de Cristo? Prisioneiro, escravo de Cristo. Torna-me teu escravo, então serei livre. Torna-me teu escravo, Senhor, então eu serei livre. Então, quando nós somos atraídos pelo Evangelho e conhecemos a palavra da verdade, nós somos atraídos pelo amor incondicional de Deus, e nós só temos Ele mais nada. Tiago 4,4 diz que todo que deseja ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Constitui inimigo de Deus. Por mais que, se você chegar no mundo hoje, vai numa balada, pega aí, tem balada aqui em Brusque? Que balada que tem aí? Hoje, sábado. Vamos lá. É o quê? Tem balada tocando hoje aí? Eu não sei, eu não sou daqui. Tá, vamos dizer que tem uma balada tocando aí. Chega lá no meio de todo mundo. Chega para uma pessoa só e pergunta se ela não teme a Deus. Ela vai falar o quê? Ela fala que teme. Chega no centro de Macumba e fala para o pai de santos se ele não teme a Deus. Ele vai dizer o quê? Que teme. Tiago 4,4, no começo diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que
que aqueles que se tornam amigos do mundo constituem-se inimigo de Deus? Vocês não sabem que todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus? Quantas pessoas estão lá dizendo assim, não, estou longe da igreja, mas não longe de Deus. Ela está longe da igreja e está longe de Deus. E não percebeu. É ou não é? Então, nós temos uma visão errada do Evangelho. Porque a gente acha que Deus entende, eu posso ter meus momentos de felicidade, eu posso ter minhas prioridades, pastor, eu posso. Se você tem as suas prioridades, Cristo nunca foi sua prioridade. Porque a gente não pode servir a dois senhores. Amém? Ou seja, a questão nunca foi o temor, porque os demônios também creem e estremecem. A questão é, de fato, quem nós adoramos, a quem nosso coração se inclina e almeja nos tempos oportunos, a quem o nosso coração tem agrado de autossatisfação, a quem eu tenho costume de falar que o tempo para algumas pessoas também de algum modo se tornou uma idolatria. O tempo de igual modo se tornou uma idolatria. Pois de vez de ela entregar o seu tempo a Deus, ela entrega para os seus prazeres e também os seus lazeres. A gente sabe que aqui na Igreja Sem Mácula a gente só tem culto 2 vezes na semana, quinta e sábado. Algumas pessoas não podem vir na quinta porque trabalham. Outras não vêm no sábado, muitas das vezes, porque preferem, como eu sempre falo, hoje eu tenho que visitar tal fulano, tenho uma festinha de aniversário, tenho isso, tenho aquilo outro, e Cristo fica onde? Eu imagino Jesus o dia que voltar, meu camarada. Aí a pessoa vai dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, calma aí, eu vou numa festinha de aniversário lá, talvez eu venha te buscar. Já pensou se fosse assim? Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso mesmo? Já pensou se Deus tratasse você da maneira que você trata Ele? Já pensou se Deus tratasse você da mesma maneira? Já pensou se Deus entregasse para você o mesmo tempo que você entrega para Ele? Se Ele te tratasse da mesma maneira que você trata Ele? E aí, pessoal, como é que seria a sua intimidade com Deus? Como é que você seria com Deus? Como é que eu poderia dizer que você é um servo de Deus? Eu poderia de fato, de verdade, dizer, não, esse verdadeiramente é filho do Deus vivo. Paulo fala para os Romanos no capítulo 6,16, que a quem nós nos apresentamos por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Paulo falando para a igreja de Roma assim, no capítulo 6,16, todos aqueles que vocês se tornam servos, esse é o seu Senhor. Tem gente que o Senhor dela é o filho, a filha. É como eu sempre falo, tudo que a gente coloca como prioridade se torna o nosso Senhor. A nossa vida será escrava e cativa de quem mais desejamos e almejamos. Por isso nós vemos pessoas faltarem em cultos com tanta facilidade. Por isso que a gente vê muitas pessoas na igreja sem mácula faltarem nos cultos com muita facilidade, mas muita facilidade. Você vê ela talvez a cada um mês na igreja e pergunta para ela o que ela fazia os outros sábados. Estava numa festa em família. Como eu falo, não tem problema você sair com a sua família, não. O problema é quando eles se tornam prioridades. Esse é o problema. Amém, pessoal? Eu falo aqui. Tenha algo em sua mente. Experiência própria. Tudo que você coloca acima de Deus se torna o seu Deus. E pode ter certeza, qualquer coisa que você coloca acima de Deus, Ele pode tirar de você. Eu contei aqui uma vez que uma mulher, se eu não me engano, esse escuto atrás, lá da igreja de Gaspar, ela falou assim para mim, olha pastor, eu tinha um filho que eu o amava de tal modo que o meu coração amava ele muito mais do que eu amo a Deus. Ela teve coragem de falar isso para mim. Eu estou diante do altar. Ela falou assim, muitas das vezes, pastor, eu coloquei ele como prioridade, não ia para a igreja para cuidar dele. Um filho de 25, 30 anos de idade. E ela disse que quando ela falou isso, na mesma noite, ela encontrou o filho dela esfaqueado, morto e esfaqueado.
Ela disse que o maior erro dela foi ter colocado o filho como prioridade. Talvez não tinha acontecido isso. A gente sabe que a vida do homem é limitada e Deus colocou limite e não passará dali em diante. Mas cuidado. Deus pode tirar de você aquilo que você coloca como prioridade. Amém, gente? Ou seja, as pessoas faltam os cultos com tanta facilidade. Pessoas não têm vida de oração, não têm vida de intimidade com Deus, pois talvez o Deus que elas adoram não é tudo, não é o Deus de Israel, mas sim o seu próprio ego. Esse é o Deus dela. Tudo que se faz em volta da vida espiritual para muitos se torna um peso, quando aquilo para ela nunca foi sua prioridade. Sábado que vem é o quê? E essa semana é o quê? Sábado passado eu falei que a gente ia propor para os membros da igreja estar na igreja todos os dias para 1 hora de oração. 1 hora de oração. Mas eu não vou fazer isso. Eu sei que muitos não vão vir. Porque de fato eu até viria, olharia quem iria estar aqui ou não. E também sei que alguns não teriam condições financeiras de estar aqui todo dia. Mas a gente vai fazer um propósito de 1 hora de oração todos os dias. E nós vamos consagrar no final do culto essas pessoas. Amém? E através disso você vai mostrar a sua prioridade. Se você não gosta de orar, meu amigo, rale. Coloque o joelho no chão. Chore. Porque se você não tem prazer de orar, o que você quer fazer no céu? A Bíblia diz que lá em cima nós iremos adorá-lo continuamente. Não haverá cansaço. Se você não tem prazer de adorar Ele aqui, o que a gente vai querer fazer lá em cima, meu Deus do céu? Se nós não estamos dispostos a passar 1 hora de joelhos por dia, diante da presença do Deus Trino, o que a gente quer fazer? A eternidade lá em cima. A eternidade. Tudo o que se faz em volta da vida espiritual para muitos se torna um peso, quando aquilo para ela nunca foi prioridade. Os puritanos falavam que quando uma pessoa falta a um culto, por motivo não justificável, ela está rejeitando o sacrifício da cruz e dizendo para Cristo que o que ela irá fazer é muito mais importante do que a morte dele na cruz. Os puritanos falavam assim: faltou o culto? Por quê? Tive que trabalhar. Tudo bem, justificável. Olha, eu estava no hospital, não tinha como vir. Tudo bem, justificável. Eu também não posso ver de outra forma que, biblicamente dizendo, e você interpreta da maneira que você possa pensar, só existe 2 justificativas no culto: o trabalho e a doença que impossibilita a pessoa de estar aqui. Somente essas 2. Não há outra justificativa, segundo os puritanos. Os radicais da fé. A igreja de Jerusalém permaneceu unânime todos os dias no templo, nas orações, nas ações de graça. Nem família você pode colocar acima de Deus, porque como está escrito em Mateus 10:37, que quem ama mais o seu pai, mais a sua mãe, mais o seu filho, mais a sua filha, mais que ele não é digno dele. É eu que falo isso? É só você abrir a sua Bíblia em Mateus 10:37, você vai ver. Aquele que ama mais o pai, mais a mãe, mais qualquer pessoa, você ama muito mais que a Deus. Qualquer um que coloca acima de Deus não é digno dele. Não é digno do reino. Enfim, hoje você vê que muitos aqui são idólatras e não sabem. Muitas das vezes eu sou idólatra e não sei. É ou não é? Então está na hora da gente mudar. Amém, pessoal? Entenda uma coisa e põe uma coisa na sua cabeça. Você só pode faltar por 2 coisas. Qual que é a primeira? Trabalho ou doença. Isso se a doença te impossibilita de estar aqui. Eu não posso crer que alguém não vem para a igreja por causa de uma dor de cabeça. Não posso crer. Em casa não vai passar. É ou não é? Muito menos o cansaço. Já pensou se Jesus tivesse que olhar para as chagas e as feridas? 40 chibatadas menos uma? Não, pai, calma, está doendo muito. Espera passar um pouco, depois eu me entrego. Não haveria... As chagas de Jesus na via dolorosa, em nenhum dos momentos sanava a sua dor, nenhum dos momentos. Então, se Jesus tivesse que olhar para uma dor,
Ele teria desistido já faz muito tempo. Mas ele não desistiu. Quem somos a gente para desistir por causa de uma dor de cabeça? Quem somos a gente para desistir por causa de uma festa, um convite? Não. Eu falo para minha esposa, aqueles que nos convidar sábado para qualquer coisa, pode cortar. Sábado é entregue para o Senhor. Amém? Desde as 7 da manhã em diante até o momento do culto. É na presença de Deus, é adorando a Ele, é lendo a palavra, é estudando, é cantando louvores. Meu amigo, nós temos que ter um dia de santificação. Se você não procurar se santificar, você cai. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? É isso que eu tenho para deixar para você nessa noite. Guarde essa palavra no seu coração e entenda uma coisa. Como diz o livro de Coríntios, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.